De volta apresentando Fé Perfeita pela graça de Deus, feliz por poder entrar no seu lar, falar com você de coração para coração. Eu não tenho outro objetivo senão fixar, através deste programa, bases sólidas para que você estabeleça a sua fé naquilo que está escrito. A palavra de Deus passará céus e terra, mas ela permanecerá para sempre. Nunca fundamente a sua fé, irmão, amigo que me assiste neste programa, no que diz o pastor, no que diz o padre, o papa, o bispo, a igreja, o filósofo, o teólogo, porque tudo isto passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tenho dito e quero mais uma vez dizer a você que a Bíblia, ela não precisa de maneira nenhuma ter que se adequar à condição da sociedade para subsistir. Ela sobreviveu quando esteve acorrentada por mais de 1.200 anos. Passou os séculos e ainda é o livro mais vendido, apesar de que, sabendo Satanás da veracidade do conteúdo profético existente na Bíblia, tem colocado doutores amontoados, doutores conforme a concupiscência do povo, e transformado a Bíblia em um mero livro de contos, de histórias ou de hábitos e tradições da nação judaica. Mas isto não é a verdade. A Bíblia é um livro de profecias. Quero dizer aos senhores, sem medo de errar, tudo que nós estamos vendo acontecer na sociedade hoje estava profetizado que estaria acontecendo agora mesmo. Tudo, sem exceção de coisa alguma. Inclusive, da existência deste programa, da existência desta mensagem, que é a restauração que estava sendo esperada pela igreja por muitos e muitos anos. Tivemos Lutero, Wesley, Zwinglio, Calvino e tantos outros homens que foram simplesmente reformadores, mas não foram restauradores. Todos eles deixaram pontas. Por exemplo, o cristianismo, ele esteve sobre o domínio da igreja romana como sendo a igreja verdadeira, primeira, a igreja que se casou com a política e que prevaleceu e que cresceu e que se tornou dominante, que matou e assassinou. Coisa triste você pensar em pessoas que professam seguir em Deus matando, derramando sangue para se estabelecer como verdade. Mas isso é o que aconteceu e Martim Lutero levantou e pregou aquelas teses contra o Papa e foi expulso e começou então um outro cisma no cristianismo que se chamou protestantismo. Ora, Martim Lutero, na verdade, era um monge católico que tinha algumas divergências com a Igreja Católica, mas ele não era um restaurador. Ele apenas fez uma reforma. E ele saiu com muita bagagem do catolicismo, batizando crianças, não é? Crendo na Trindade e tantas outras coisas que eu gastaria tempo e tempo para mostrar neste programa. Então, um homem chamado John Smith, ele discordou da maneira como Lutero estava fazendo, batizando crianças, e começou a batizar por imersão. Quando ele começou a fazer, ele foi chamado de batista, porque ele batizava por imersão. E então apareceram
aqueles que olharam na Bíblia e viram que o batismo deveria ser em nome do Senhor Jesus. Não é apenas mencionar as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, porque isso não combina com o que os apóstolos colocaram como fundamento. Também existe um grupo chamado unicista, que apenas batiza em nome de Jesus, e você talvez conheça muitas pessoas que se chamam Jesus. Eu mesmo conheço. Mas o batismo bíblico verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Agora, meu irmão e amigo telespectador, então, nós temos os reformadores e todos eles vieram trazendo muita bagagem. Lembre-se, mas Deus prometeu que mandaria um profeta. E quando ele viesse, ele faria a restauração de todas as coisas. E então, voltando ao princípio lá no Éden, ele, como vidente, viu o que foi colocado em símbolo aqui na Bíblia, a queda da humanidade, tipificada, representada num ato de comer. E aí, então, ele mostrou através das entrelinhas da Bíblia, dos tipos da Bíblia, das parábolas de Jesus, que o pecado original foi sexo. Então, o problema começa aqui. Você diz, pastor, o senhor está estudando a carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 6 é tão triste de ver, porque o que temos no capítulo 6 da carta de Paulo aos Coríntios, lembrando que Paulo nunca falou em trindade na carta de Paulo aos Coríntios, lembrando do capítulo 2, verso 2, que ele só falava em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, você vai ver Paulo falar sobre a vergonha entre os cristãos de irmãos ter litígio com outro irmão e levar a juízo. Infelizmente eu já vi muito isso também, é que os escritos sagrados não valem nada para as pessoas. Quando você chega no capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios, você tem o assunto que é o problema que começou lá no Éden, chama-se casamento e divórcio. Paulo recebe uma série de interrogações através de uma carta sobre o tocante a casamento, no capítulo 7 da sua carta aos Coríntios. Veja só, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Este é o primeiro ponto levantado aqui. Por que, Paulo? Bom, em primeiro lugar, nós encontramos que quando Deus na criação fez todas as suas criações, começando dos pequenos girinos até as grandes bestas, você vê ele fazendo um macho e uma fêmea. Quando ele chega na criação máxima dos animais, nós vamos ver ele fazendo a serpente, o mais astuto de todas as animarias que o Senhor Deus havia criado. Só que os animais, eles estão abaixo do homem. Por quê? Porque Deus é espírito, depois criou o homem sua imagem e semelhança, um homem espírito, antes de colocá-lo em carne. E você sabe que os animais, eles não possuem alma, mas eles possuem espírito, que é um senso de inteligência. E, amigo, então, nós temos que a serpente, que era a mais astuta, mais inteligente entre todos os animais, ainda assim estava abaixo da criação máxima de Deus, que é o homem chamado de um animal racional. Agora pense vocês, a serpente não era o ofídio, não era a cobra que nós temos, mas ela era um animal que andava ereto, que falava, que tinha inteligência, que conquistou, que seduziu e enganou
a Eva. Era belo, era musculoso, e se você quer dar crédito nas Escrituras, é daí que se origina os gigantes da terra. Está lá no livro de Gênesis. E também, quando você vê o cruzamento deste animal com o ser humano trazendo filhos e filhas, você vai ver mulheres lindas. Mas eu quero voltar aqui. Então, quando Deus criou todos os animais, ele criou um par, um casal. Mas quando criou o homem, ele criou o homem sozinho e criou no homem a mulher. Veja, a mulher é tirada do homem quando Deus coloca Adão para dormir. E faz, então, tira de Adão um subproduto. A mulher é um subproduto do homem. Agora, quando Deus fez o homem estava só no jardim do Éden, então o homem sentia necessidade e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira. Deus não fez para o homem uma mulher, um produto de segunda qualidade. Não, ele tirou do próprio homem a mulher, separando do homem, porque Deus é separador, a parte feminina. Então, desde então, o homem precisa ser homem e mulher, mulher. E Deus faz distinção no cabelo, no vestir, no atuar e assim sucessivamente. Infelizmente, nós temos hoje uma civilização com espírito cruzado, em que os homens querem ser femininos e as mulheres querem ser masculinas. Elas estão agressivas e eles estão frouxos. Elas cortam o cabelo, eles deixam o cabelo crescer. Elas vestem roupa do homem, o homem veste essas cuequinhas que não passam de calcinhas de mulher. Viu? Elas estão enlarguecendo os homens, os ombros e afinando os quadris. E eles ficando carnudos aqui e com os ombros mais estreitos. Eles estão de brinquinho, de pulseirinha, viu? De chinelinhas, para ser bem feminino. E aí, então, tem todos os trajeitos e coisas que eu não quero nem entrar dentro desse programa. Mas sabe de uma coisa? Lá no Éden, Deus fez a mulher não para ser um produto de segunda categoria. E ela foi colocada 50% para estar ao lado do homem, 50% do domínio da terra estava com o homem e ela era sua adjuntora nos outros 50%. Vamos tomar isso aqui. Agora, não era surpresa para Deus, e você pergunta por que Deus não fez no princípio um homem e uma mulher separados como todos os animais? Porque Deus tinha criado ela no homem para ser um subproduto, para através deste subproduto então vir a queda. Ela, não quero que ninguém pense que eu estou subestimando mulher, mas estou dizendo a Bíblia como ela é. Ela é o ser mais fácil de ser enganado que nós temos. E aí, então, uma boa conversa, um bom sorriso, um carro bonito, um bom salário, e você já tem o seu programa do dia. É assim que elas são levadas. Numa boa conversa, num bom sorriso, hein? Um carro bonito, uma face bonita, sem medir as consequências. E isso foi o que aconteceu com a minha mãe, chamada Eva, e a tua. Aí começa o problema na Bíblia de casamento e divórcio. E o primeiro ato de infidelidade, antes que Adão conhecesse a Eva como mulher, a serpente a seduziu. Você sabe o que acontece com uma mulher quando é seduzida? E Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, aqui ainda, vamos chegar lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que a mulher perdeu sua virgindade.
E aí então você vai ver nascer dois filhos, um Caim e um Abel. Mas eu quero nomear aqui alguns pontos interessantes. Era bom que o homem nunca tocasse em mulher. É a linguagem de Paulo, porque Paulo sabia que a queda foi por causa de uma mulher. Agora presta atenção, tanto que é interessante, uma queda com um ato sexual. Foi aí onde nasceu o pecado original. Você vai ver que para restaurar o homem da queda e do pecado original, que foi através de um ato sexual, Jesus vem em uma mulher sem participação de sexo para ser o salvador da raça humana. Esta é a obra de salvação. O programa. Então, eu quero lembrar a você que Deus sabia que a mulher tinha sido criada para três coisas. Primeiro, para ser companheira de Adão. Adão estava só. Segundo, para trazer outros Adãos, para trazer filhos. E o terceiro ponto era para fazer acontecer a queda, para que então, através da queda, o grande Elohim, substantivo plural, que tem atributos, e tinha atributos em si de salvador, de curador, de pacificador, de paz, enfim, os nomes redentores de Jeová, de cura, de paz, de bandeira e de providência, todos eles fossem manifestados. Então a queda deu oportunidade para que os atributos de Deus fossem manifestados. O Deus Salvador agora vai aparecer, porque a sua família caiu. O Deus curador agora vai curar, porque é alguém doente. O Deus forte, Senhor dos exércitos, vai aparecer agora, porque haverá batalhas em que sua família estará metido. Então aí abre-se a porta para Deus manifestar seus atributos. Mas lembre-se disto. Então a mulher foi criada para três coisas distintas. E Paulo disse: eu queria poupar vocês de certos sofrimentos. Mas então o mundo tem medo de enfrentar estes assuntos de frente. O problema do mundo é sexo. A mola que move o mundo é sexo. Você vê sexo estampado numa propaganda de pneu de carro com uma mulher seminua, na capa de uma revista com uma mulher seminua, na propaganda de uma gilete para fazer barba de homem com uma mulher. Em qualquer coisa você vai ver. E elas estão aí. Como foi? O pecado entrou no mundo através de sexo por uma mulher. E ela é o cartucho mais forte que o diabo tem para usar. Meu amigo, uma fábrica de cachaça leva muitos homens à perdição e ao inferno, mas uma mulher leva muito mais. Uma fábrica de cigarro é uma coisa horrível. Aqui no Brasil morre cerca de 600 pessoas por mês por causa de cigarro. Muito mais do que isso. Mas uma mulher leva mais homens para o inferno do que uma fábrica de cigarro. Mal vestidas, em que os homens olham, cobiçam, são adúlteros e são apartados de Deus. Sabe, esta é verdade. Olha, meu amigo telespectador, não pense que eu estou contra as mulheres, porque eu penso particularmente que fora da bênção da salvação, o maior presente que Deus poderia dar para um homem é uma boa mulher. Mas escuta, eu disse uma boa mulher. Uma mulher que quer ser mulher, não é uma que quer ser macho, não. Não é uma rixosa, não. Não é uma insatisfeita, não. Não é uma movida pelo espírito feminista, não. Eu estou falando de mulher que quer ser dama, que quer ser feminina, que quer ser mãe, que quer ser honrada e virtuosa. Isto está em extinção.
Isto é uma coisa que quase não se encontra. Você já viu uma mulher que quer cumprir o propósito da Bíblia de ser submissa, de ser dona de casa, de cuidar dos seus filhos, hein? De ser a rainha? Aí sim você vê 50% acontecer. O homem vai buscar o sustento, o homem vai buscar o suor do seu rosto trazer o pão, e aqui do outro lado ele tem alguém que o sustenta por trás, que mantém sua família, que pode parar com seus filhos, trazer respeito. Com estas coisinhas que tem na televisão e que as nossas irmãzinhas e mulheres da sociedade copiaram o exemplo, birrentas, briguentas, sexuais, falsas, adúlteras, inconsequentes. E os filhos estão sendo mal criados. Mas olha, se você olhasse o maior presidente que os Estados Unidos já teve, não foi Barack Obama. Aliás, Barack Obama pegou o trem, fez o mesmo percurso, fez o juramento para o governo americano na mesma Bíblia de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, disse que devia a posição que ele ocupava à sua mãe, que o ensinou as sagradas letras da Bíblia. Viu? Esta é a verdade. Uma mulher, Deus não poderia dar para um homem uma coisa melhor do que uma boa mulher. Mas Salomão disse que uma mulher rixosa é apodrecimento dos ossos, que preferia passar e viver num casebre do que viver num palácio com uma mulher insatisfeita. Isto é o que nós temos, porque hoje, nos dias que vivemos, a Constituição deu a elas um direito muito grande, direito da mulher, direito feminino. Agora, escuta, eu estou de pleno acordo. Um homem verdadeiro, o homem nunca jamais se submeterá a sua mulher a nenhuma exploração, a nenhuma violência. A tratará como uma joia preciosa, uma dádiva de Deus, a mãe dos seus filhos. Hein? Não é humilhar, não é bater, não é brigar, mas nunca deixar ela também ser a fêmea dominante, que é a maior desgraça que o mundo já teve. Eu queria entrar aqui no capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios, vou fazer isto, lembrando a vocês, como disse, ela foi feita para estar ao lado de Adão, para trazer filhos, mas produziu a queda também. Jesus veio através de uma mulher sem participação do sexo e que dá um exemplo de mulher para outras mulheres que querem serem verdadeiras. Eu acho que Maria, se ela tivesse hoje aqui na terra, ela teria vergonha daqueles que andam com as suas fotografias nas camisas e nos para-brisas de carro e com suas imagens nas suas casas, e dizer que elas são seguidoras de Maria. Peladas, seminuas, adúlteras, beijadas, e no pé de uma televisão, e respondendo aos seus maridos, e incrédulas, e briguentas, e com espírito de macho. Maria cedeu o seu corpo como uma verdadeira dama ao Espírito Santo e disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Será que ela questionou e brigou? E desde então você vê que exemplo de vida que deveria ser seguido. Uma boa mulher é uma joia raríssima, cascalho. Você tem em cada esquina, diamante, tem que se pesquisar muito. Meu conselho a qualquer homem que está me assistindo: antes de colocar uma mulher debaixo do seu teto para ser sua mulher e dar seu nome para ela, preste atenção
ore a Deus. Peça que Deus dirija a sua vida. E não faça uma escolha por belos pares de olhos ou por um corpo escultural, porque isto vai passar. O que é novo fica velho, mas caráter é uma coisa que se demonstra através de atitudes do dia a dia. E isto é o que muito pouco se busca, caráter. Busca-se corpo, busca-se olhos, busca-se sexo. E sexo não traz casamento, traz acasalamentos. E traz muitas lágrimas e muitos problemas. Foi assim que toda a humanidade se enrolou e chegou à condição que está. Meu tempo acabou, quero chamar você para orar. No próximo programa eu volto. Se você, mulher, não está vivendo conforme a Bíblia, é tempo de voltar os seus olhos para o padrão da Bíblia e tirar o padrão da televisão da sua cabeça. Viu? Da sociedade. Volte-se para Deus. Pai, eu oro que o Senhor continue falando ao coração daqueles que me assistiram. Ajude o povo a compreender. Em nome de Jesus Cristo, reconstitui lares, salve lares, transforme vidas. Pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. E mais uma vez gostaria de anunciar aqui que nós enviamos gratuitamente CDs, DVDs, literaturas para o seu enriquecimento espiritual, com estudos bíblicos. Você pode telefonar gratuitamente para o número 0800 722 7360 e fazer o seu pedido através de um telefone fixo ou de um orelhão, e você vai poder solicitar gratuitamente, também receber gratuitamente na sua residência. Você também pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e fazer a sua solicitação. Nós teremos o prazer de enviar gratuitamente para você. Você pode acompanhar também os nossos cultos através da internet no site www.feperfeita.org.br, às terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. A TV Fé Perfeita também funciona 24 horas neste mesmo site www.feperfeita.org.br, levando programação 24 horas no ar. A hora que você desejar, acesse o site e assista a programação para enriquecer a sua vida espiritual. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.